Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o programa Logos, um podcast de ideias e debates. E hoje, programa especial, programa solo. Meu convidado furou. Acontece, né? Faz parte. E nós temos um tema muito massa, que é o tema que eu farei com mais um convidado. Mas nós temos aí o Fernando nos bastidores aí, que também vai ter voz no programa. E o tema é o seguinte: olha só que tema massa. Por que as pessoas estão deixando as igrejas? Por que as pessoas estão deixando as igrejas? Você que já acompanha o programa sabe que eu faço um mestrado em ciência da religião na PUC São Paulo. Então a gente tem uma vibe bem da sociologia, de estudar o fenômeno, de estudar dados e trazer conteúdo concreto, né? Não ficar só confabulando, conjecturando, a gente traz dados. E aí, diante disso, eu queria apresentar um dado do IBGE 2022 na parte de religião. Olha só que interessante esses dados numéricos estatísticos. 9,3% dos brasileiros se declaram sem religião. Mas isso aqui não é ateus. Os ateus não estão aqui. Isso aqui são pessoas que creem em Deus, mas que lá na hora do censo, certo? O pesquisador falou: e aí, qual que é a sua religião, meu querido? Aí ele falou assim: sem religião, coloca aí sem religião. Isso em números absolutos representam 16,4 milhões de pessoas. Mas sem religião, como eu disse, não significa necessariamente sem fé. As pessoas, muitas delas aí continuam acreditando em Deus, mas o que elas não têm? Um vínculo institucional. Então a pergunta que não quer calar, embora lá no IBGE tá sem religião, será que a gente não pode supor, uma suposição aqui para a gente refletir sobre o tema, que os desigrejados tá lá no meio? Eu sei que você pode pensar, pô, mas o pesquisador chegou pro cara e falou qual a sua religião. Se o cara é desigrejado, o cara vai falar que ele é cristão, que ele é ou católico ou evangélico. Mas eu conheço, agora eu tô falando de depoimento pessoal, pessoas que é desigrejada, foi abordada pelo pesquisador e falou: "E aí, qual que é a sua religião?" O cara ele não falou que era cristão, o cara falou: "Põe aí como sem religião." Porque a pessoa entendeu na mente dela, ela associou que religião é ir na igreja. Como ela não tá indo, então ela falou, mete aí sem religião. E aí, o Datafolha fez uma pesquisa e foi compartilhada pelo Instituto Cepal, que de desigrejado, o cara que ele é cristão, crê em Cristo, crê na Bíblia e tal, você tem hoje 6,9% dos evangélicos. Então, dos evangélicos, pegou 6,9% e se constatou que são desigrejados. Isso em números absolutos dá 3,2 milhões de pessoas. São milhões de cristãos aí que não abandonaram a fé. O cara crê em Cristo e tal, mas ele se afastou da igreja. Aí aqui é um ponto para a gente pensar. Por que isso? Porque a pessoa diz que é cristã e não quer ir para a igreja. É interessante que se você for perguntar dentro da igreja sobre as pessoas que abandonaram a igreja, não vai ter uma crítica construtiva. Vai ser sempre, essa pessoa aí, se ela saiu da igreja porque ela se decepcionou com o homem, é porque ela nunca entrou na igreja por causa de Cristo. Vai ter sempre esse tipo de comentário assim, jogando todo o peso na pessoa que deixou a igreja. Como se a pessoa que tivesse deixado a igreja, ela é totalmente responsável pelos atos dela e ela está totalmente errada na decisão que ela tomou. Mas é sobre isso que eu queria trazer uma reflexão aqui nesse vídeo aqui para você, espectador, internauta, para a gente pensar, né? Eu trouxe alguns materiais, revistas, publicações, periódicos evangélicos, aonde
se abordou essa temática, se ouviu depoimentos de pessoas, se ouviu depoimento de especialistas. E por que que eu trouxe isso? Para eu também poder me basear. Para você que for assistir o programa depois, não falar, pô, esse Wagner Pedro tá falando coisa da cabeça dele. Então é uma reflexão que já está acontecendo de alguns anos para cá. Pelo menos essa reflexão do ponto de vista da sociologia da religião, do ponto de vista da pessoa que abandona a igreja, está tendo. Eu não sei te dizer se as instituições estão fazendo essa reflexão. Por quê? É mais fácil você se colocar numa condição de negação, de fechar os olhos, de fingir que nada está acontecendo, que nada está rolando. Até porque alguns até pensam o seguinte: ah, sai um entra 10, tratando as pessoas como números e não tratando as pessoas como pessoas. E é sobre isso que a gente quer falar. Fernando, você tá no bastidor aí, quer acrescentar alguma coisa? Mete marcha? Marcha. Mete marcha. Fernando falou para meter marcha. Vamos lá. Tem essa revista aqui, Cristianismo Hoje, Decepcionados com a Igreja, Frustração com doutrinas e líderes religiosos afasta fiéis do templo. Olha que capa massa aqui. Eu não sei quem foi o design que fez a capa dessa revista, mas você tá vendo a galera, ela tá aí no sentido contrário da igreja, né? Como se estivesse saindo aqui do templo aqui, né? E tá no meio que numa penumbra, né? Tá numa escuridão aqui, num breu aqui, tá só a silhueta, né? Só a sombra, né? Meio uma ideia meio de trevas, né? Uma coisa meio trash. Aí eu queria destacar aqui pouquíssimos trechos aqui. Aqui, quando você abre a revista, aqui, matéria de capa, página 16 e 17, vem aqui um título assim: Desgaste do corpo. Movimento de contestação à institucionalização da igreja cresce, mas líderes apontam essencialidade da comunhão. Olha só esse parágrafo aqui. Em geral, aqueles que abandonam os formatos tradicionais ou que se exilam da convivência eclesiástica tomam tal decisão movidos por um sentimento de decepção com algo ou alguém. Bom, aqui a gente já pode fazer uma suposição, baseado aqui, inclusive matéria por Maurício Zagari, a gente já pode destacar que essa pessoa ela não está decepcionada com o Evangelho de Cristo, ela não está decepcionada com Cristo. Está dizendo aqui que essa pessoa está decepcionada com algo ou com alguém. Então a gente tem que já fazer essa distinção que é importantíssima. Olha esse outro parágrafo. Se a mentalidade de clientela provocou um efeito colateral severo, a ética de mercado faz com que os fiéis passem a rejeitar vínculos fortes com uma única igreja local, como aponta uma tese acadêmica elaborada por Ricardo Bitum, pastor da Igreja Manaim e doutor em sociologia. Ele usa um termo para designar esse tipo de religioso, é o mochileiro da fé. Olha que interessante, o que ele está dizendo aqui? As pessoas elas não estão muito afim, um grupo dessas pessoas, de estar fixa em um único lugar. Elas viraram meio que uns crentes flutuantes, né? Ela vai, como ele coloca aqui, entre aspas, né? Mochileiro da fé. Então, cada hora está num lugar, né? Aí abre aspas, palavra do Dr. Ricardo Bitum. Percebemos pelas nossas pesquisas que muitas igrejas possuem um corpo de fiéis flutuantes. Eles estão sempre de passagem. São errantes, andam de um lugar para o outro em busca das melhores opções. Olha, o que eu percebo aqui, essa pessoa, Fernando, ela tá tentando se encontrar, né? Ela tá indo de um lugar para outro ali e tentando se encontrar nesse mundo aí ou encontrar uma igreja que possa estar acolhendo, né? A página 18 diz assim: boa parte dos desigrejados encontra território livre da internet o espaço ideal para exposição de seu ponto de vista. É o caso de uma mulher de 42 anos que vive em Cotia. Abre aspas. Retornei ao convívio dos irmãos tatuada e cheio de vícios, e ao invés de ser acolhida,
não senti receptividade alguma por parte da igreja, o que acabou me afastando mais ainda dela. Percebi o quanto os crentes discriminam as pessoas. Queixa-se. Cara, a mulher ela foi para a igreja para ver se ela achava uma família, se ela achava alguém que poderia apoiar ela, às vezes na sua questão emocional, e ela tá falando foi discriminada. Ela cita aqui a questão da tatuagem. Provavelmente ela foi numa igreja bem tradicional, fundamentalista, que os caras já olharam torto. E a mulher tá tatuada, meu. Como assim? Quer dizer, e aí ela concluiu o quê? Meu, eu vou me afastar disso daí, meu. Isso é o papel da igreja? Tô jogando para você refletir aí. Olha só, outro comentário muito bacana. Falta de acolhimento pela comunidade, o desgaste provocado pelo estilo centralizador e carismático de liderança e frustração com as ênfases doutrinárias contribui para esse fenômeno. Concorda o pastor Alderi Matos, professor de teologia histórica no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andel Jumper, em São Paulo. Mas ele destaca outro fator que empurra as pessoas pela porta de saída dos templos. É quando uma igreja e seus líderes se envolvem em escândalos morais e outros. Olha só o que esse cara está dizendo aqui, esse doutor aqui. Está dizendo que uma causa de decepção é desvio moral, pô. Você está numa instituição, numa igreja, que o pastor tem que demonstrar uma sobriedade, uma seriedade, uma conduta ilibada. De repente o cara se envolve, sei lá, num escândalo, num adultério ou numa pedofilia, alguma coisa assim. Isso aqui ele está dizendo que é uma das causas de afastar as pessoas. Olha só, aqui tem um outro trecho, entre aspas, que diz assim: uma paraibana de 37 anos é um exemplo de gente que fez esse percurso. Ela relata uma história de abusos e falta de princípios bíblicos na congregação presbiteriana, onde foi membro por mais de 15 anos, culminando com um caso de violência doméstica que foi vítima, sendo que o agressor, olha isso, era o seu marido e ele era o pastor. Gente do céu. Abre aspas. Havia perdido completamente a alegria de viver ao me deparar com uma realidade bem distante daquela que o evangelho propõe como projeto para a vida. C fala que conviveu em um ambiente religioso adoecido pela ausência do amor de Cristo entre as pessoas. Abre aspas. Contenda sem fim, maledicência impiedosa e muitos litígios entre pessoas que se diziam irmãs. Gente, que coisa séria. Detalhe, eu só tô lendo a reportagem Cristianismo Hoje. Essa aqui é de outubro/novembro de 2010, página 19. Nem atual é, mas é tão atual quanto, né? Aí, uma outra matéria interessante. Olha essa daqui. Revista Cristianismo Hoje. Né? Fernando tá pondo na tela aí para nós. Evangélicos em declínio. Especialistas revêem previsões e números que apontavam para a queda acentuada da hegemonia católica no país já em 2030. Porque lá atrás havia uma ideia que os evangélicos iriam superar os católicos, que estava numa crescente avassaladora e tal. Isso já freou, já retroagiu. Né? Olha só, o Luiz Bruneto, página 32, diretor de pesquisas do Projeto Brasil 21 da CEPAL, admite que a previsão de alguns anos, feita ainda com base nos dados entre 91 e 2000, continha erros e precisa de uma releitura. Abre aspas. O crescimento anual dos evangélicos mostrou aquém do previsto. O aumento perdeu força. Segundo ele, o avanço do secularismo na sociedade brasileira, ou seja, secularismo, as pessoas estão deixando de ser religiosas, certo? O utilitarismo do discurso evangélico, ou tá falando do sermão aqui dos pastores, certo? Os escândalos envolvendo pastores e líderes, escândalos morais que a gente já citou aqui, e a falta de rigidez teológica e doutrinária ajudam a explicar o atual momento histórico.
Olha que coisa. Tem mais reportagem aqui? Tem. Pra depois não falar, o Wagner Pedro tá tirando da cabeça dele. Não, não tô. Tem muitas pesquisas. Olha essa outra revista Ecrese aqui, ó. Olha só essa aqui, ó. Matéria de capa. Cara, e essa tem uma ideia interessante aqui, que o cara tá segurando a Bíblia aqui, cara. Só que ele tá com o punho cerrado, assim, parece que ele tá bravo, né? Parece que ele tá, sei lá o que ele tá falando aqui, né? Alguma coisa do tipo, não tá se cumprindo o que tá escrito aqui, né? Quem sabe, né? A ideia do artista gráfico. Escândalos em nome de Deus. Nunca houve tanta gente ferida e ministérios destruídos na igreja quanto hoje. Aqui tem uns trechos. Cara, isso aqui, eu fiquei revoltado com isso aqui, cara. Aí tem esse cidadão aqui na capa. E aí, detalhe, eu só estou reproduzindo o que está na revista. Eu não sei, não tive acesso ao processo penal desse cidadão. Não sei se ele foi condenado ou absolvido. Não é responsabilidade minha, mas é uma revista que publicou essa reportagem. E a revista ela diz o seguinte: você terá que fazer um sacrifício, como o de Abraão. Isso é uma frase desse cidadão aqui. Com essa frase, entre aspas, revelação, apóstolo Leonardo Sardinha, que é o cidadão da foto, convenceu uma menina de 13 anos a manter relações sexuais com ele. Como resultado, 21 anos de prisão e um dos mais bizarros escândalos da igreja brasileira. Que pesado isso, gente. Você concorda comigo que isso é muito pesado? E aí aqui a reportagem. Eles ferem em nome de Deus. Gente ferida, ministérios destruídos em troca de sexo, dinheiro e poder. Página, página 36, edição da revista 135. Ó, gente, eu passei por uma situação que uma mãe me procurou e falou assim, pô, minha filha não quer mais saber de ir na igreja e tal. Eu, mas por quê? O que aconteceu? Ela estava indo numa igreja e aí a filha dela era amiga da filha do pastor. E aí ia ter uma festividade na igreja, lá um evento, um congresso, aquela coisa toda. Aí a amiguinha chamou a amiguinha, né? A filha do pastor chamou a filha dessa irmã. Ah, vem em casa, a gente passa o dia, você já toma banho lá em casa, já se troca, já aquela coisa toda, a gente já vai pro culto junto. Beleza. A moça foi lá, só que essas adolescentes mais desenvolvidas, né? Já com o corpinho de mulher e tal, foi lá. E aí, no final das contas, o pastor espionou ela lá se trocando e tentou assediá-la. A situação foi essa daí. O cara não se conteve, né? Aí ela conseguiu escapar, tal, como tinha muitas pessoas na casa, ele não progrediu, né? Não prosseguiu com aquela conduta dele. Depois dá aquele somebody love. Ah, não, era só foi uma tirada de brincadeira. Que isso, pô, você é como minha filha. Você é como minha filha, tal. E aí depois ela relatou o depoimento dela pra mãe e ela falou: Meu, não quero mais saber desse negócio de ir pra igreja, não. É, aí você, que é da igreja, vai falar que essa menina não encontrou Cristo, né? Eu sei, vocês são danadinhos. Vocês vão falar assim: não, essa menina aí, ela não quer saber de Cristo, não. Porque se ela quisesse saber de Cristo, ela estava na igreja. Gente, esse programa é para você pensar fora da caixa. É para você usar a sua cabeça, refletir que pessoas estão traumatizadas e que existe diferença entre romper com uma instituição e romper com Cristo. É coisas diferentes. É sobre isso que eu estou querendo fazer você refletir. Olha essa outra matéria aqui. Essa aqui também é uma matéria interessante. Revista do Líder Cristão, Igreja. Geração de decepcionados. Cara, geração, tô falando uma geração inteira aqui no título. Cresce o número de membros que abandonam igrejas para viver a fé em pequenos grupos. Ou seja, é uma galera que está buscando o quê? Uma alternativa. Aí aqui na página 38, né, diz assim: igrejas, dois pontos. Quando a porta de saída parece maior que a da entrada. Gente, interessante, fizeram um trocadilho aqui, né? Cresce assustadoramente o número de desigrejados, ex-membros de igrejas, decepcionados com a instituição, nada parecida com o verdadeiro corpo de Cristo, que passaram a formar novos grupos de comunhão.
Aí aqui tem um tópico que eu achei muito interessante. Instituição versus institucionalismo. Cara, eu fiquei refletindo sobre isso aqui, é muito interessante. Porque isso aqui já vai nos remeter a uma ideia que eu quero trazer aqui do que é igreja. O que as pessoas estão entendendo que é igreja, né? Porque quando as pessoas falam, o fulano tá desigrejado, será que ele tá desigrejado ou ele não pertence a uma igreja institucionalizada? Olha que interessante isso, hein? Mas olha só o que vai dizer aqui, um depoimento. Márcia Carvalho, 41 anos, que já fez parte de um movimento de desigrejados denominado Pão, Vinho e Amizade. Eu achei bacana esse nome, viu? Pão, Vinho e Amizade. Viveu uma experiência com grupos pequenos e afirma que, mesmo sendo uma liturgia totalmente light, havia um líder e pessoas que exerciam uma espécie de presbitério e coisas do tipo. Os encontros aconteciam em casas e em total informalidade. Quer dizer, para mim isso aqui é uma igreja. Ela mesma, ela fala assim, olha, tinha lá uma liderança lá. Só que ela se encontrava numa casa e não tinha liturgia, era uma coisa informal. Ué, mas não interessa, não precisa ter liturgia para ser igreja. Você entende? Olha só esse depoimento aqui. Nesse caso, o que se critica é o institucionalismo, onde a forma, as leis do grupo e toda a parafernália cultural e litúrgica são mais importantes que as pessoas que se reúnem ali. Que insight, meu, esse trecho. Tá falando de que quando regras humanas se tornam mais importantes do que as próprias pessoas. É isso que está dizendo aqui. Quando isso acontece, a organização passa a ter mais prioridade que o organismo. As coisas valem mais que as pessoas. Cara, as coisas valem mais que as pessoas. Isso é muito forte esse trecho aqui. O material tá valendo mais que o humano, né? E o operacional está acima do relacional. A ordem do líder é inquestionável. Olha que coisa interessante, cara. O cara se coloca tipo como um deus ali. O que ele fala, tem uns que falam assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas o pastor da igreja não é Jesus, cara? Aí os caras falam que eles são o representante de Deus na Terra, o que eles falar é inquestionável, você não pode questionar. A ordem do líder é inquestionável, pois ele tem poder sobre a instituição e a usa para atingir objetivos pessoais ou até mesmo empresariais ou políticos. Cara, olha que coisa, tá falando que o cara usa a igreja como uma plataforma para alcançar objetivos pessoais e empresariais. Ou seja, o cara usa a igreja para prosperar materialmente. É isso que está dizendo na revista. E político. Ah, você nunca viu lá na época da eleição, o cara se candidata, aí o cara é João, mas ele põe Pastor João. Peraí, me dá tua certidão de nascimento aí. Tá escrito Pastor João? Você foi registrado como Pastor João? Ele não é mais o João, ele é o Pastor João. Quando ele faz isso, ele tá usando o cargo eclesiástico na instituição religiosa que ele frequenta como plataforma de impulsionamento para capitalização de voto. Eu acho que é isso que a pessoa está dizendo aqui, certo? Usa para atingir objetivos pessoais, empresariais ou políticos. O resultado, a conclusão do depoimento dessa pessoa, Márcia Carvalho, né? O resultado diante desse procedimento é surpreendente. Na maioria das vezes, a igreja cresce de forma rápida e assustadora, ao mesmo tempo em que centenas de pessoas saem pela porta dos fundos feridas, frustradas com aquilo que aprenderam ser a igreja, mas aprenderam errado. Esse é o ponto. Aí tem um outro tópico interessante: igrejas versus grupos alternativos. Aí eu até fiquei pensando, será que esses grupos alternativos não é a verdadeira igreja? É só para pensar. Que às vezes o que a gente chama de grupo alternativo, às vezes é o grupo alternativo que é o verdadeiro, né? Uma das principais reclamações dos desigrejados é a falta de comunhão pessoal nas igrejas. Sejam megatemplos ou pequenas comunidades. Abre aspas. Ninguém conhece ninguém. Não há relacionamento. São reivindicações dos que estão inconformados. Cara, isso é muito bom isso aqui. A pessoa tá falando o seguinte, pô, a gente se reúne, sei lá, tem 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, é um entra e sai, ninguém fala com ninguém, ninguém conhece ninguém, a pessoa morre, ninguém sabe nem que morreu. Cara, é isso que tá dizendo. É como você ir no shopping center.
Tá todo mundo debaixo do mesmo teto, mas ninguém conhece ninguém. Desigrejados. 2 pontos. Perigo ou solução? Vamos ver uns comentários aqui. Para Cunha, os desigrejados fazem parte de um fenômeno patente, derivado do inchaço das igrejas e da falta de possibilidades para discipulados. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Igrejas que são quase uma empresa e que valorizam mais a estrutura e o bom andamento do que a vida das pessoas que a compõem. É preciso considerar que muitas pessoas saem de suas igrejas sentindo-se feridas. Pô, então o cara não é pastor. O cara é um CEO de uma empresa, cara. O cara tá administrando aquilo ali, tem contador, contas a pagar e receber, e o foco do cara é, mano, qual que é o faturamento mensal? É isso que tá dizendo aqui. Uma igreja que não se relaciona está fadada ao fracasso. As mega igrejas parecem cada vez mais com grandes shoppings da fé. Shoppings da fé. Onde pessoas se esbarram por corredores, mas não se conhecem. Que forte. Um cristianismo que não resulta em comunhão entre pessoas não pode ser considerado cristianismo. E mais uma reportagem aqui. Revista Ética Cristã. Cara, e ó, interessante, até agora eu não falei em nada, só li o que tá nas revistas, cara. Só os depoimentos da galera e tal, já dá pra absorver toda essa vibe de como que a coisa funciona hoje, né? Ética cristã. Eu achei muito massa isso aqui, né? Um aquário com peixe, né? E aí tem um peixinho pulando fora, né? O peixinho rebelde, eles vão falar, o peixinho rebelde vai pulando fora do aquário. Fora do aquário, né? Aí, eu vou ler mais um trecho aqui. Tem um trecho de um jovem, achei muito interessante isso daqui. Um trecho de um jovem. Ó, página 32 e 33. Fora do aquário. Os jovens são os que mais abandonam a igreja. Cara, não é realidade isso daí? Dependendo da igreja que você vai, só tem a ala geriátrica, né, cara? É só terceira idade, mano. É só a galera de uma outra geração, jovens não tem, cara. Tem um hiato, um abismo, é abissal, assim. Porque é o seguinte: você tem criança, você tem adolescente, pula direto pro meia-idade idoso. Aí você fala, pô, cadê o jovem? Porque o cara consegue deixar, manter na rédea ali, o filho, enquanto é adolescente, meu chefe. O filho faz 18 anos, tchau, pai, não quero mais isso. Porque ele nunca foi convencido pelo evangelho. Ou ele nunca foi satisfeito com a instituição. É de se pensar, né? Aí tem aqui um depoimento. Silas Fiorotti vive em São Paulo, tem 30 anos, cursa mestrado em ciência da religião, é filho de pastor batista. É contemporâneo compactua da mesma área de atuação de ensino minha aqui. Olha só o que ele diz. O jovem considera, no entanto, que as igrejas incorrem em um erro grave. 2 pontos. Abre aspas. O que é o erro grave que ele vai dizer aqui? As lideranças insistem em dizer que todos têm que pensar do mesmo jeito. Isso não é verdade, diz o Silas. Podemos ter comunhão, mesmo não concordando em tudo. Mas não há espaço para questionamento, desabafa. Poxa, não é que é verdade isso aqui, cara? Se você chegar lá com uma ideia diferente, os caras vão falar assim pra você, pô, você é livre pensador agora, é? Como assim? Você tá pensando que você é filósofo agora? Você tá querendo ser Martinho Lutero? Que tá querendo reformar a igreja? Inclusive, sobre reforma, né? Existe uma frase aí de um pensador que ele diz assim, uma igreja reformada sempre reformando. Então, aí já fica uma interrogação, né? Caberia uma nova reforma na igreja hoje? Bom, enfim, vamos lá. Há pouco mais de 6 meses, Silas não vai à igreja. 6 meses de quando ele deu o depoimento na reportagem aqui, né? Evidentemente. Não recomendo que ninguém saia de sua igreja como eu fiz. Estou fora por enquanto. Sei que ainda vou encontrar o meu lugar dentro de uma congregação. Declara esperançoso. Tomara que o Silas tenha encontrado o lugar dele, né? Mas o que acontece? A gente tem que pensar no seguinte: essas revistas aqui, essas leituras de trecho, elas estão aqui identificando um sintoma. Então a gente pode dizer que, de maneira geral, a igreja institucionalizada está doente. Eu não estou falando aí aquela igreja no sentido teológico, que é um organismo vivo, que faz parte do corpo de Cristo, aquela coisa poética. Não, estou falando a igreja
Institucionalizada. Mas só para a gente refletir algumas coisas. Tem uma galera aí da teologia que me segue também. Então, a gente tem que entender algumas coisas. Essa palavra eclésia, alguns falam, eclésia, deixados para fora, tirados para fora, né, tal. Na verdade, ela é uma palavra, você pode pesquisar isso que eu tô te falando. Ela, na Grécia Antiga, quando se dizia eclésia, significava assembleia pública. Quando os atenienses eram convocados a comparecer no centro da cidade para tratar de assuntos políticos. Isso é eclésia. Já um teólogo chamado Carl Ludwig Schmidt, falando sobre a eclésia no sentido como adotamos para a igreja, ele vai dizer o seguinte: se quisermos reproduzir exatamente a palavra dentro do conceito bíblico, deveríamos sempre traduzir eclésia por uma assembleia. Aqui a gente já chega no primeiro denominador comum. Eclésia, no sentido etimológico, a palavra igreja, o que é? É um encontro, é uma reunião, é uma assembleia, é uma coletividade, é um povo, é um grupo. Isso é eclésia. Eclésia não é templo, certo? Uma outra coisa que a gente tem que entender muito importante aqui, muito importante. A igreja institucionalizada, ela é uma organização. Vou falar pela lei. Pela lei você tem lá personalidade jurídica, pessoa jurídica. Tá lá, artigo 44, inciso 4º do Código Civil. A igreja é uma organização, certo? E ela funciona, na sua prática, como uma associação. Artigo 53 do Código Civil. Ela funciona como uma associação. Aí alguém vai falar aí na internet, nos comentários, nos haters, mas a associação ela pode ter fins lucrativos e a igreja não tem fins lucrativos. Pois é, meu amigo. Não deveria ter, né? Não deveria ter, né? Não deveria ter. Uma associação, ela pode ter um fim lucrativo. Uma associação pode lucrar, né? E a igreja, em tese, em teoria, é uma associação sem fins lucrativos. Em tese, né? A gente sabe que estão administrando igrejas como empresas. Então, esse é um outro ponto. Mas fazendo um contraponto, o que se espera de uma igreja num contexto neotestamentário? Aí eu trouxe aqui, eu fiz essa pesquisa que originou esse livro, né? Que foi publicado na época pela editora Reflexão. O que importa, né, para a igreja, né? O que realmente importa, né, para despertar a igreja, para o que é essencial. Aí eu trago algumas insights, nada, não inventei a roda nesse livro, não criei o fogo nesse livro, eu só trago o que é óbvio. A igreja, ela tem que ter 5 coisas para ser uma igreja. Dessas 5 coisas, não tem nada a ver com registrar no cartório de notas, embora isso tenha um caráter jurídico importante, e eu, como operador do direito, eu posso dizer que tem. Mas ela não tem nada a ver com registrar um estatuto no cartório de notas, ela não tem nada a ver com você ter um cadastro nacional de pessoa jurídica junto à Receita Federal, ela não tem nada a ver com você ter um templo religioso, ela não tem nada a ver com você ter cadeiras ou bancos ou púlpito, ela não tem nada a ver com isso. Esse é o ponto. Primeiro, a igreja primitiva, ela se reunia nos lares, ponto final. Ela se reunia na casa dos irmãos. E nem sempre na mesma casa. Olha que bacana isso. Eu queria participar de uma igreja dessa, né? Cada culto na casa de um irmão diferente. Ia ser muito legal, cara. A igreja. O que constitui a igreja? 5 pontos aqui, bem rápido. A igreja, ela tinha música, tinha o momento de adoração, de louvor e tal. E aí já cabe uma discussão aqui. Cara, o que é música? Você que é musicista, você sabe. Música é harmonia, melodia, ritmo e letra. Isso é música. A ideia de profano e sagrado é uma ideia que vem depois. O que é profano e sagrado? Em algum momento da história, começaram a falar que não, essa música é sacra, essa música é sagrada,
Essa música é santa, separada. Não, e essa música é profana. Essa música é secular. Essa música é mundana. E aí fizeram essa divisão aí em algum momento. Aí é tema para uma outra aula. Mas, em tese, música é música. Música é harmonia, melodia, ritmo e letra. Certo? E aí eu gosto de brincar, né, cara? Que alguém às vezes perguntou: você gosta de música do mundo? Eu falei, cara, eu não sou ET, né? Então é do mundo mesmo que eu gosto. É do planeta Terra, né, cara? Eu não gosto de música de Marte, que eu não sei se tem música lá, né? Mas enfim, uma igreja tem música. Inclusive, a música atrai jovens, viu? Tem igreja que não tem jovens porque não tem músico, não investe em instrumento. Quando tem músico, não dá liberdade dos músicos fazer música, entendeu? Você quer determinar que o cara toque uma música de 1910 e quer proibir o cara de tocar uma música de 2026. Então você quer pôr uma coleira nos músicos, isso vai prejudicar, porque uma igreja que não tem música não vai atrair jovens. Enfim, a igreja tem que ter pregação, cara. E aí você fala, mas o que é pregação? Cara, pregação que importa é a mensagem ser centralizada na Bíblia. É simples. Não importa o comunicador. O pessoal confunde o comunicador com a mensagem. É a mensagem que importa, não importa o comunicador. Não importa se o cara fala alto, se fala baixo, se fala rápido, se fala devagar, se fala com uma gramática perfeita ou se fala com erros de português. Se o cara é sério ou se o cara é bem-humorado. Nada disso importa. Importa é o que é a mensagem, certo? A igreja tem que ter educação. Um povo ignorante é um povo facilmente manipulado. Você pega a história da eclesiástica, a história da igreja, você tem lá a Didaquê. Leia a Didaquê, muito importante. Então a igreja tem que ter educação. Eu coloquei uma observação. Quando você não lê, é obrigado a acreditar no que lhe dizem. Só que os caras não querem que você tenha educação, né? Senão como é que eu vou te manipular? Como é que eu vou te proibir coisas que a Bíblia não proíbe? Olha que interessante isso. Então eu não tenho interesse que você aprenda, entendeu? Uma igreja tem que ter comunhão. Aqui pega, hein? Igrejas são pessoas quando coletivamente se reúnem para cumprir as ordenanças de Cristo. Comunhão, comum união. Aí que nem a gente lê nos depoimentos da revista. Pô, uma igreja que ninguém fala com ninguém, que ninguém se importa com ninguém. Cara, isso não é igreja. E aí, se uma pessoa sai desse lugar, essa pessoa ela não saiu de uma igreja. Essa pessoa saiu de um lugar. Um lugar que ela não tinha pertencimento, de um lugar que ela não tinha aceitação, de um lugar que ela não tinha acolhimento. E aí, eu conheço uma pessoa aí que ela não vai mais na igreja, mas agora ele entrou num clube de motoqueiro, cara. Muito doido, cara. E aí o pessoal tá caindo de pau, né? Só que aí ele postou uma foto, meu. Pela foto você vê uma vibe tão leve. Você vê que os caras abraçou ele mesmo, que existe uma comunhão bonita ali, uma amizade, entendeu? E às vezes na igreja você não vê isso aí. Na igreja você não consegue nem se desabafar, cara. Você não pode nem falar que você deu uma vacilada, porque o pessoal vai apontar o dedo. Ah, pecador! E aquela passagem lá da mulher adúltera que Jesus falou assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A igreja ela tá pegando a contramão disso. Se você tiver pecado, eles vão te atacar pedra. Mas a igreja, então, ela é tribunal ou ela é hospital? Reflexão, né? E eu não estou dizendo que mudar não importa, mas a mudança tem que partir da pessoa, não de imposição de fora, porque senão você tira o que em teologia é chamado de livre-arbítrio, ou até para ficar feliz o calvinista, livre agência, né? Poder de escolher, né? E tal. Então, na igreja, pega essa visão aí. Na igreja, os relacionamentos devem ser menos interesseiros, certo? Cara, a igreja não é um lugar para você fazer network, para você se aproveitar dos outros. Igreja não é lugar para isso.
Isso que a gente tem que entender. Olha só, outra pegada interessante aqui. Ó, observamos dificuldades nos congregados, ou seja, nas pessoas que vão na igreja, que focam muito no seu crescimento pessoal, na sua reputação, no seu status, né? Deixando de lado o que realmente se importa. O que que se importa? Ter comunhão, paz com todos, amizade, amor uns para com os outros. É isso que importa. E tá se perdendo isso. Tá se perdendo isso. E a igreja tem que ter serviço. O que que é serviço aqui? Uma igreja que não quer servir, não serve. Aqui eu estou falando literalmente de causa social. Tamanha a importância de a igreja ser ativa no que diz respeito a obras sociais, tendo em vista visitar e assistir os necessitados, servir, inclusive com cestas básicas dentro do possível, serviço social em resumo, cuidar do pobre, o que no catolicismo havia um movimento chamado Teologia da Libertação, né, que hoje migrou para outras pautas, né? Igreja evangélica, embora não usasse, não, digamos assim, emprestasse o termo Teologia da Libertação, em algum momento se servia de querer ajudar e servir o próximo, entendeu? Em causa social. E hoje isso também tem sido distorcido. Porque, pô, outro dia eu falando com um pastor sobre isso, pô, a gente tem que bolar umas ideias aqui, projeto social e tal. O cara falou, não, isso aí é o governo que tem que fazer isso aí. Pô, como assim, cara? Então a igreja tá aqui pra quê, então? Se não é pra ajudar a comunidade, você entendeu? Ajudar as pessoas que estão em necessidade. Ou melhor dizendo, e o dízimo é pra quê, então? Ué, o dízimo é pro povo. Se o cara não entender isso, o dízimo é entregue pelo povo para o povo. É o comunismo bíblico, é isso, cara. É só você entender o conceito de dízimo no Antigo Testamento para reverter para quem? Entendeu? É um processo. Não sei se é centrífugo que eu posso dizer, mas é cíclico. Pô, o povo entrega e o povo recebe. Esse é o processo do dízimo. O povo entrega e o povo recebe. Entendeu? Dízimo nunca foi para sustentar elites, lideranças e tal. Nunca foi para isso. Outros problemas que nós temos da igreja institucionalizada, que a gente pode refletir aqui. Cara, a igreja neotestamentária não tinha uma cadeia hierárquica como uma pirâmide. Isso é lenda. Os cargos, isso você vai ver pesquisadores sérios, e nesse livro aqui, eu cito alguns, não tinha uma consagração oficial, o cara não ganhava uma credencial e como se fosse no exército, né? Que se faz toda uma hierarquia. A igreja ela era somente organizada de maneira funcional. Você tinha as funções. Então, os apóstolos tinham a função de ensinar a palavra, os diáconos tinham a função de servir as mesas, vocês tinham funções. Da onde vem a ideia da hierarquia? Só para você pesquisa depois em casa. Herdamos esse conceito do catolicismo. O protestante herda desse conceito do catolicismo. Hierarquia significa, no contexto eclesiástico, governo dos sacerdotes. E é derivada dos termos gregos equivalentes sacerdote hieros e governo arché. Tem um escritor, cara, acho que é jornalista e historiador, chamado Frank Viola. O cara tem um livro muito interessante chamado Cristianismo Pagão. Ele vai relatar um dado histórico nesse livro e tal. Ele vai dizer que foi Inácio, o bispo Inácio, foi a primeira figura histórica na Igreja Católica a dar o primeiro passo nessa ideia de uma fixação de um líder único na congregação. Ou seja, o cara na ponta da pirâmide, né? Pode-se atribuir a ele, né, a Inácio, a gênese do cargo de pastor, né? E da hierarquia nos moldes da igreja moderna hoje, certo? E isso se torna perigoso
se torna quando você não quer mais ouvir o povo. Aí existe uma coisa que é forma de governo dentro da igreja. Você tem 3 principais. Você tem a episcopal, você tem a presbiteriana e você tem a congregacional. Existem outros, mas esses são os principais, que você vai ver teóricos como Luiz Berkoff e outros falando. Episcopal, né? Qual que é o sistema episcopal? É centralizado na figura de um só homem responsável pelas decisões de direção da igreja, mas que possui um grupo de trabalhadores, obreiros, subalternos para administrar. Ou seja, é um cara que manda. É o habeas papa, só que na versão protestante. E o povo? O povo não apita nada, meu irmão. Não apita nada. Aí você tem o sistema presbiteriano. É uma organização com uma assembleia onde você tem um grupo de presbíteros para tomar as principais decisões. Embora tenha uma diretoria com presbitério e presbítero, vai existir a figura também de um pastor que fica no topo da pirâmide, né? E finalmente você tem um sistema chamado congregacional. E aí você tem a igreja congregacional, você tem os próprios batistas tradicionais. Esse é um sistema que, para mim, é muito ideal. Né? Como é que funciona? Né? Tem um teórico chamado Strong, né? Que ele defende isso. É uma forma de governo que a comunidade se reúne numa assembleia para tratar das questões surgidas no dia a dia e todos tomam as decisões. Democracia, né? Aí, pô, o que que isso tem a ver com o desigrejado, cara? Tudo a ver. Porque os desigrejados, como a gente tentou expor o pensamento aqui, estão se tornando desigrejados porque eles não estão rejeitando o evangelho de Cristo, eles estão rejeitando as instituições humanas. Quando essas instituições humanas estão se desviando do que realmente importa, estão se desviando do foco, estão se desviando da fé. É literalmente um abandono da fé. E nós precisamos resgatar, né, as raízes saudáveis da igreja. E para mim, com todo respeito ao pensamento contrário do hater que vai aí fazer o comentário, uma pessoa que ela não está numa igreja institucionalizada, mas ela mantém a sua fé no evangelho, mantém a sua fé em Cristo, ela se reúne em pequenos grupos quando possível para poder fazer o seu culto. Essa pessoa ela continua meu irmão em Cristo. Porque quem salva não é placa de igreja, não, cara. Não vai ter lá no céu denominação A, denominação B, denominação C. Só vai ter no céu seguidores de Cristo. É isso, é sobre isso. E para finalizar, né, talvez algumas pessoas não tenham abandonado a fé. Eu queria dizer isso. Talvez tenham apenas se decepcionado com experiências dentro de instituições religiosas transvestidas e se apresentadas como igrejas. Certo? Isso nos leva a refletir sobre o que realmente significa ser igreja. Gente, é o seguinte, o cristianismo sempre foi uma fé vivida em comunidade. O cristianismo sempre foi uma religião de grupo, de pessoas, certo? A igreja ela continua sendo fundamental para a vida cristã. Nós não somos uma ilha para nos isolarmos, nós precisamos uns dos outros. Mas tem igreja que é empresa. O fato de você ajuntar pessoas não significa que ela funciona como uma igreja. É como alguns depoimentos que nós lemos. Às vezes um ajuntamento de 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, as pessoas não se comunicam, as pessoas não se abraçam, as pessoas não oram umas pelas outras, as pessoas não visitam uma a casa da outra, as pessoas não sabem dos problemas e dificuldades que umas têm em relação às outras. É literalmente morrer e não saber que morreu. Isso não é igreja. Isso é só ajuntamento de pessoas, né? Então, talvez este seja um momento para redescobrirmos
a essência da igreja. Não apenas como uma instituição, mas como uma comunidade viva e de fé. E esse é o meu apelo, que nós possamos não ir a um templo religioso, mas que nós possamos ser igreja. E aqui eu estou caminhando para o final desse programa, espero que tenha sido um conteúdo que agregue valor mesmo, que seja literalmente de utilidade pública, que seja para desmistificar o mito do que é igreja, que seja útil, nos ajude a compartilhar, deixe o seu like, deixe os seus comentários, sugestões de novos vídeos, suas críticas, desde que de forma respeitosa, seus elogios, tá? Nos siga nas redes sociais. No Instagram você vai nos achar como @WagnerPedroLima, lá é o nosso perfil jurídico, mas lá na bio tem um link que vai redirecionar ao canal do YouTube, Wagner Pedro Explicando. Lá você vai acessar esse programa na íntegra. E os nossos shorts, né, os nossos cortes, está no TikTok, também, @Wagner Pedro Lima. Tamo rumo aí a 1K, nos ajude a crescer, tá bom? Fica com Deus, tamo junto, meu forte abraço.